Fala família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos falar sobre essa situação de especulações, reforços, quem está chegando e a situação do Germancano, que acabou tecendo ali comentários em relação ao Atlético Mineiro. Vamos falar sobre essas três situações aí logo após a vinheta, mas antes de tudo, se gostar do vídeo, deixa aí o like, se puder também se inscreva, não paga nada, ativa aí o sininho para que o YouTube te informe sempre que subir um vídeo novo e também compartilha, leve esse conteúdo aí para mais amigos vascaínos, valeu? Então logo após a vinheta, a nossa opinião e o esclarecimento sobre tudo isso. Nos últimos meses você tem escutado falar muito sobre o nome de Mário Balotelli, desde que foi lançada a chapa do Somamos, né? Vem se falando muito desse nome especulado do clube de resgata Vasco da Gama para o ano que vem, 2021. Haveria até uma possibilidade de assinatura de contrato para esse ano, mas algo muito remoto, desde que já houvesse realmente uma transição do Campelo para o próximo presidente para o Leve esse ano, para que houvesse já uma mobilização para o planejamento do futebol de 2021. Enfim, mas o nome de Balotelli vem ganhando aí força nos últimos dias, tudo por conta de uma negociação já fechada entre Fábio Cordella, Levenciano e Mário Balotelli. O Mário Balotelli estaria já com a minuta do contrato pronta, né? E as bases salariais, o acordo salarial já selado, para que realmente o Mário seja o primeiro reforço da era do Levenciano. Informação dada aí pelo Fábio Azevedo, né? A informação que traz aí o Fábio Azevedo é de que realmente essa pode ser a primeira contratação do Leven, né, para o ano de 2021 e de fato outras contratações, né, aí já é a minha posição, outras contratações realmente estariam por vir, né? Fábio Azevedo trouxe aí as informações em relação a essa contratação. Existem três condições para que isso possa ocorrer. Primeiro, a Justiça ratificar a decisão da eleição do dia 7/11. Em segundo, aguardar a abertura das fronteiras para que o atleta chegue ao Brasil após a ratificação da decisão da eleição. Em terceiro ponto, que o atual presidente, ou seja, o Alexandre Campelo, aceite assinar o contrato com todas as garantias de pagamento sendo trazida pela chapa Somamos. O detalhe é que é o seguinte: o salário do Mário Balotelli seria de algo em torno de 1,5 milhão de euros, ou seja, pouco mais ali de 9,6 milhões de reais por ano, o que daria aí cerca de 800 mil reais por mês. É um salário que o Vasco hoje tem condições de pagar com a atual gestão? Claro que não, mas para o ano que vem, com todo um projeto estruturado, com captação de recursos e de investidores, é possível que o Vasco faça, tenha caixa, né, tenha condições de pagar um salário assim. Aí fica o questionamento para a torcida, né? Mário Balotelli vale tudo isso? É um jogador que pode, com esse valor, realmente agregar muito ao time do Vasco? Se você comparar com o que a gente tem hoje, sem dúvida, é um jogador nível de seleção, que andou em baixa nos últimos anos, mas realmente tem tecnicamente muito mais a entregar do que alguns atletas que hoje estão no Vasco, né? Que são reservas hoje do Germancano, por exemplo. Então acho que nesse aspecto é sim algo que pode agregar, fora o que certamente, né, com a idade que o jogador tem e o plano de marketing que será feito para atrair uma mobilização em cima dessa contratação, com venda de material esportivo, camisas, ações de marketing, né, propagandas, enfim, sócio-torcedor, isso tudo realmente pode alavancar muito o orçamento do clube, né? E aí muito se falou nessa semana também sobre a situação do Hulk, né? Houve aí uma informação dada à ESPN pelo Leven de que ele estaria realmente conversando com o Hulk, e aí logo depois veio uma nota de esclarecimento da assessoria do próprio Hulk, informando que realmente não haveria nada de contato, né? Foi dada essa informação aqui ontem, né? A assessoria do Hulk teria desmentido de forma veemente, né, a informação e cravou que não havia nenhuma negociação em andamento com pessoas ligadas ao Vasco da Gama, né? E aí,
Importante esclarecer, nem o Hulk nem seu agente estão conversando com o Vasco da Gama ou alguém do clube, né? E aí o Levenciano foi acusado aí por diversos opositores e também pela mídia, né? De que não estaria realmente negociando com o atleta, foi chamado de mentiroso no seu WhatsApp também, e ele trouxe aí um print, né, para falar que realmente, para demonstrar que realmente estaria em negociação com o atleta, e o print traz a informação aí de que realmente ele é agredido ali verbalmente, né, chamado de mentiroso, vagabundo, safado. E aí ele conversa com o Lucas, né, empresário do Hulk, para falar da situação. E o empresário diz o seguinte: eu te entendo, vou mandar uma mensagem ao Hulk, não se preocupe, às vezes o Azais nem ficou sabendo de nada e nem o Dani, pois expliquei sobre seu interesse direto ao Hulk. Como foi só o início de conversa, como há interesse do Palmeiras, do São Paulo, Flamengo, etc., então muitas coisas não são repassadas para a assessoria. Hulk disse que era para eu ouvir o que tinha a dizer para ele aquele dia, mas por causa do problema das eleições, não tem como nós tentarmos algo por enquanto. Sondagem, todos os jogadores recebem todo dia. Já mandei uma mensagem para ele, assim que ele me responder, te aviso. Não se preocupe quanto a isso, você não é mentiroso, pois eu falei a ele do seu interesse e ele não precisa dizer ao assessor de imprensa que tem alguém interessado. Abraço e fica tranquilo. Então, para esclarecer que realmente havia um contato do Leven direto com o empresário, com o próprio Hulk, né, que sabia realmente dos interesses do Levenciano na condição de contratação do Hulk. E aí realmente muito se fala, né, uma loucura trazer o Hulk, não tem condições. Se você olhar pelo aspecto hoje de mercado do Hulk, realmente fica bem difícil qualquer time do Brasil cobrir qualquer proposta do futebol internacional. O Hulk, no último levantamento feito, inclusive por uma revista muito bem conceituada, France Football, levantou que o Hulk recebe cerca de 23 milhões de euros por ano, ou seja, pouco mais de 140 milhões de reais por ano. Então, realmente é um valor absurdo. Acredito que nenhum clube do Brasil tenha condições de pagar, mas o que está acontecendo é que o Hulk passou recentemente aí por um processo de separação. A ex-esposa conseguiu a guarda dos filhos, né? Melhor falando, dos 3 filhos, e está morando em São Paulo, né? E aí o Hulk, morando na China, estaria disposto em 2021 para ficar próximo aos filhos, voltar a jogar no Brasil, né? E aí abrir mão de um valor financeiro, né, que recebe fora para reduzir o seu salário por um valor menor, né? O Palmeiras um tempo atrás andou, né, sondando a situação do Hulk, tentou negociar, e a expectativa do Palmeiras era de pagar cerca de 1,5 milhão, algo que é muito parecido com o que o Daniel Alves recebe no São Paulo. Então aí já se fala, né, 1,5 milhão por mês, já se fala de uma outra realidade financeira para o futebol brasileiro. Tem clubes aí que tem condições sim de pagar um salário como esse, que já é alto, né? Mesmo sendo uma redução significativa, já seria um valor alto para o mercado brasileiro. Certamente o Leven deveria ter uma engenharia financeira capaz de cobrir, de honrar esse compromisso lá com o Hulk e seu staff, né? Então, só para que fique claro, né, para o torcedor que cai às vezes numa pilha aí, né, de determinados meios, né? A situação é essa. Se você for comparar o salário do Hulk com o que ele recebe fora, realmente no Brasil não tem nenhum clube capaz de trazê-lo. Mas diante das circunstâncias da vida pessoal do Hulk, ele abrindo mão desse alto salário que recebe fora, reduzindo para 1,5 milhão, a situação se torna mais acessível, né? Sobre Germancano, né? A situação é a seguinte: Germancano deu uma entrevista aí ao portal Olé, né? E aí realmente foi perguntado, né, sobre a questão do Atlético Mineiro. Uma pergunta, a meu ver, tendenciosa, né? Porque realmente o Germancano é um jogador que incomoda muito por ser do nível que é e estar jogando num elenco como o do Vasco desse ano, né? E aí ele deu uma entrevista ao Olé e elogiou bastante o trabalho do Sampaoli,
elogiou o time do Atlético, né? Elogiou bastante a forma como o Atlético joga, intenso, agressivo, um time que joga de forma ofensiva, né? E elogiou o Sampaoli em relação a extrair o melhor dos atletas, mesmo atletas mais jovens, o Sampaoli consegue fazer o time render muito bem. E aí a torcida do Galo já acionou ali o Menin, que faz parte do staff do Germancano, né? Pedindo a contratação do atacante, né? Então, informação dada aí pelo Pedro Zanuzzi, do portal Bola VIP, de que realmente há uma mobilização da torcida interessada em que o Galo faça um investimento no Germancano. Detalhe é que é o seguinte, o Germancano tem contrato com o Vasco, o contrato vai até o final de 2021, e de fato, realmente, para tirá-lo do Vasco, tem que haver uma compensação financeira. Não consegui ainda verificar qual seria, né, a multa do Germancano, né, para que o Vasco vendesse o jogador, mas não deve ser baixa, né? O detalhe é que tem contrato com o Vasco e, de fato, se algum clube quiser tirá-lo do Vasco, ou o jogador entra em acordo com o Vasco, ou, de fato, paga-se pela multa, né? Então, é sem dúvida um dos melhores jogadores do futebol nacional atualmente, cirúrgico, um dos jogadores que menos precisa tocar na bola para fazer gol. O número de finalizações dele é quase idêntico ao número de gols marcados. Realmente é um jogador fantástico e, sem dúvidas, até o final do Brasileirão outros clubes estarão aí sondando a situação do Germancano, mas tranquilize-se, tem contrato com a gente e, de fato, deve cumpri-lo, né? É o que a gente espera, até para que a gente possa ter em 2021 um time bem mais forte, para realmente fazer do Cano um ano como foi o ano passado, onde ele marcou mais de 40 gols pelo time colombiano, né? Então é isso, a gente agradece a sua atenção. O vídeo de hoje era para falar sobre esses 3 assuntos e a gente fica por aqui. Deixa aí seu like, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Valeu!